Então, vamos dar início à nossa sessão. Muito boa tarde. Esta é uma sessão de apresentação do programa sobre inteligência artificial, um programa formativo da Academia para o Mundo Real, que a Ordem dos Engenheiros do Sul proporcionou com uma equipa de formadores que está aqui hoje connosco. Cabe a mim, em nome do Conselho Diretivo da Região Sul, apaixonado por inovação tecnológica e cibersegurança também, ajudar a contribuir para esta iniciativa. Teremos connosco o professor Francisco Larrocho, do ISEG-EE, que é a Unidade de Executive Education, uma apresentação sobre o papel da Academia na transformação digital e no apoio às empresas. Teremos a seguir o corpo docente, constituído por professor Luís Filipe, pelo Bernardo Pinto e pelo Manuel Dias, que vão apresentar o conteúdo formativo que temos para vós, pessoas ligadas à Academia, ao Instituto Superior Técnico, ao programa do ISEG-EE, entre outras universidades. Depois teremos um momento de perguntas e respostas com o painel de oradores para responderem a questões frequentes que nos têm sido colocadas. E depois apresentaremos também a hipótese da audiência colocar questões. Aproveito para dizer que tínhamos inscritos mais de 170 participantes neste evento. Este evento tem um formato híbrido, portanto remoto e presencial, e portanto temos bastantes pessoas online. Também para eles, o nosso obrigado por estarem connosco hoje. Então vou dar um breve início para explicar ou procurar ajudar a entender a importância de aprender e melhor compreender este fenómeno da inteligência artificial. Se alguns motivos faltam para podermos dar mais atenção a este tópico, vou enumerar 5 de forma sucinta. Aquilo que é a procura no mercado de trabalho, especialmente para os mais jovens, mas também para os profissionais que já estão no mercado há algum tempo, a atualização de competências profissionais nesta área de competência de inteligência artificial, que está a crescer imenso, será essencial para uma futura colocação profissional com melhores condições, com melhores e mais opções. As pessoas e as organizações que procuram inovar, criar novos produtos, novos serviços, novas formas de servir os nossos clientes, deverão também olhar para a inteligência artificial com um caráter de inovação, e a tecnologia pode ajudar-nos, no espaço da criatividade, a analisar e a conceber novos projetos. Também a automação de processos, automação industrial, automação de sentido lato. A tecnologia pode ajudar imenso a trazer benefícios de redução de custo, poupar tempo e será um agente económico fundamental no futuro das organizações. Na perspectiva de gestão de processos, de gestão de empresas, a análise de informação e a tomada de decisão são fatores-chave onde a inteligência artificial hoje tem um papel preponderante. Tomar decisões informadas com dados reais, estatísticas, informação da atividade da empresa e de mercado, demorava até há pouco tempo, muito tempo, era oneroso, difícil de encontrar informação. Hoje, essa informação existe ao dispor de todos, todas as pessoas, todas as organizações, e a inteligência artificial pode ajudar-nos em poucos minutos a apresentar resumos muito importantes para a tomada de decisão. Por último, a personalização no serviço e na aproximação ao cliente. Nós podemos conhecer os detalhes, a expectativa de cada cliente em pormenor e usar a tecnologia para criar soluções adaptadas a cada caso concreto, com um nível de personalização muitíssimo superior do que até aqui e com um custo inferior. Alguns casos de uso, casos práticos para a engenharia em geral, que também vou apenas resumir como motivação para olharmos para estes tópicos com mais importância. Fábricas, unidades produtivas ou industriais, com muitos equipamentos, podem prever quando é que um determinado equipamento vai ou não vai falhar, fazer a sua manutenção preventiva, com zero impacto na operação, usando a tecnologia para nos informar, de acordo com o padrão de consumo, com o padrão de temperatura, entre outros, adivinhar, digamos, fazer uma decisão futura informada
que nos permite intervir e evitar os impactos de uma paragem inesperada. Na área do design e da simulação, já muitos de nós conhecemos as ferramentas de CAD na área da engenharia. Estas ferramentas de CAD começam a ter incorporados simuladores e esses simuladores passam a ter incorporada inteligência artificial. E passa a ser muitíssimo mais simples e mais rápido criar um projeto base a partir do qual continuamos a evoluir e a personalizar com um tempo muitíssimo inferior e um custo também muitíssimo inferior. A área de controle de qualidade, nas linhas de produção, por exemplo, com a recolha de imagem, colocando câmaras a observar o produto final de uma linha de produção, podemos identificar falhas nos produtos e evitar que esses produtos entrem no mercado, motivando, digamos, queixas ou reclamações de cliente. Portanto, é uma área muito importante, permite satisfazer melhor o cliente, aumentar os padrões de qualidade e também mitigar risco e preço. Na área de gestão de projeto, muitíssimo importante, o planeamento de recursos, planeamento financeiro, prazos, são normalmente desafios que todos nós já vivemos na engenharia. Um projeto sem uma destas ou várias destas dimensões a derrapar, quase que não é projeto. A tecnologia pode nos ajudar a prever o padrão de tendência muitíssimo mais cedo, antecipar esses problemas e esses riscos, para podermos atuar no planeamento muitíssimo mais cedo, com menor impacto, digamos, nos desvios financeiros e de calendário. A otimização de processos é uma área muito reconhecida já hoje. A grande diferença é que hoje temos processos a serem melhorados com a inteligência artificial. É uma questão quase obrigatória que temos que olhar. A robótica também está nos nossos dias em casa. Conseguimos ver equipamentos eletrónicos a fazerem coisas que para nós eram quase impossíveis há um ano ou dois. E a automação, por exemplo, os drones podem ir torres altas, onde um humano, para fazer uma vistoria, seria altamente perigoso. O drone faz esse trabalho de forma muitíssimo mais rápida, com menor custo e sem risco para o humano. Portanto, é essencial, em algumas áreas hoje, adotarmos esta capacidade tecnológica a favor e para as empresas poderem agir melhor. Por último, e não menos importante, a análise de dados. Se hoje é claro para todos, é exatamente o poder da informação disponível na internet, pública, em domínio público, mas também a informação que reside dentro das organizações no domínio privado. Podemos usar a tecnologia de inteligência artificial e Generative AI para, de forma muitíssimo mais rápida do que até aqui, avaliar, processar esses dados e entregar aos decisores das organizações KPIs, informação de gestão crítica e essencial para o sucesso das organizações. Apenas 3 exemplos de estudos, e um deles eu próprio experienciei. Eu estou nos colégios de informática e de eletrotecnia. Em termos profissionais, atuo nas minhas organizações em engenharia de software e posso testemunhar pessoalmente este primeiro estudo, que não é meu, mas que eu subscrevo integralmente. Portanto, a Visual Studio Magazine fez um estudo e determinou que cerca de metade do tempo apenas seria suficiente para os engenheiros de software que usam tecnologia de AI, nomeadamente a ferramenta Copilot integrada com software de desenvolvimento de software, o Visual Studio, e produziam o mesmo output de software em metade do tempo. Ora, podem imaginar o impacto que isto tem na competitividade das organizações e na produtividade dos engenheiros. O segundo exemplo, muito crítico, e é um medo, digamos, generalizado, é a tecnologia vai roubar o meu emprego. Ouvimos isto com frequência. De facto, o World Economic Forum diz que até 2025, dentro de mais um ano, cerca de 85 milhões de empregos poderão ser terminados ou alterados radicalmente por motivo da introdução da tecnologia. Isto é mais ou menos um facto já conhecido e assumido. Mas a boa notícia é que outros 97 milhões de novos empregos ou formas de trabalho, motivados exatamente pelas mesmas alterações e inovação de tecnologia, vão surgir para os humanos poderem atuar e estes mais ajustados às tecnologias emergentes. Por último, dizer que no LinkedIn já há um par de anos, exatamente a competência de inteligência artificial e de machine learning em profissionais à procura de emprego
são das profissões mais procuradas pelas empresas. Portanto, investir em formação nesta área é praticamente ter garantido o futuro profissional. Ok? Por último, a minha mensagem preferida, que tenho partilhado em mais alguns momentos, para além deste, dizer-vos que a tecnologia e a inteligência artificial não vai substituir humanos. Mas os humanos que saibam trabalhar e utilizar bem esta tecnologia, esses vão substituir os outros humanos que não vão conseguir usar esta tecnologia. Esta frase também não é minha, saiu na Harvard Business Review ano passado, mas eu subscrevo também integralmente. Para já, obrigado. Passo a palavra ao professor Francisco Roxo para nos dar a sua introdução também. Bom, então pode ser mesmo daqui. Eu sou o único que não sou engenheiro nesta mesa, sou o único que estou sem casaco, não é? Como podem ver, é muito simples. Aos que estão presentes aqui no auditório e aos que estão em casa a ver e a ouvir esta conferência, esta sessão de apresentação, os votos de que deem por bem emprego este momento que sucede à Feira do Livro, que foi aqui ao lado. Portanto, estão a ver que é muito mais interessante. 3 mensagens muito simples em nome, digamos, da lógica da academia. O facto de estar no Instituto Superior de Economia e Gestão, lá me ter licenciado e agora ser o presidente da Executive Education, dá-me alguma facilidade de refletir sobre este tema com 2 dimensões. Uma é de que a primeira vez que eu ouvi falar em inteligência artificial foi quando me licenciei no final dos anos 70, o professor Muniz Pereira. E assisti a uma conferência dele da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova, e fiquei com a sensação, epá, isto vai demorar muito, porque eu acho que nem os engenheiros conseguem ou vão conseguir a curto prazo resolver os outros problemas todos, para conseguir evoluir neste sentido, nesta direção. Bom, desde há 50 anos, efetivamente, que a inteligência artificial é falada e muita coisa aconteceu. Mas o grande momento que estamos a viver atualmente e em que os aspectos relacionados com a convergência entre a academia, entre as universidades e as empresas, entre o mundo empresarial, é cada vez mais evidente, é que tudo é muito mais rápido. A minha convicção é de que num prazo relativamente curto, a inteligência artificial será uma espécie de sistema operativo da internet. Portanto, a lógica de ensinar os meninos pequeninos e mais ou menos médios a programar, para mim, tem os dias contados. Eu que ainda aprendi a programar em BASIC, em Fortran, em COBOL, em C++, etc., acho que esse momento e essa fase apenas me deu mais flexibilidade mental, exercício do lado esquerdo do cérebro e do lado direito. Mas, na prática, hoje, acho que a minha neta, que tem 10 anos, não vai passar por esse martírio de aprender a fazer programazinhos de básico, pelo menos que eram os primeiros. Agora, a grande questão que se coloca aí no quadro da inteligência artificial entre a academia e o mundo real é que pela primeira vez não há aquela separação. Primeiro a academia resolve e depois o mundo real implementa. Hoje, a convergência entre a academia e o mundo real no âmbito da intervenção em inteligência artificial é completamente imediata, ou quase que diria síncrona. E um dos aspectos que me parece mais evidente nem tem sido na área do software, é na área do hardware. A robótica, etc., tem avançado mais e tem sido mais evidente a evolução que tem tido e, naturalmente, a parte do software é por tabela. Mas o hardware é que tem sido o mais evidente, mas ainda não suficientemente próximo daquilo que é o dia-a-dia do cidadão. Aquela história de vamos ter os carros autónomos e, portanto, vamos lá sentadinhos e ele leva-nos onde programamos para ir. Não é assim tão imediato como se tem visto, como se tem acontecido. Mas nas fábricas, naquilo que é tudo industrialização e serviços, indústria e serviços, a robótica evoluiu de uma forma brutal e hoje é bem claro que, em alguns casos, a academia até está um bocadinho atrás daquilo que as empresas fazem e a forma como fazem.
Deixa-me dizer-vos que eu tive a sorte de, quando me licenciei em Economia e Gestão de Empresas, ter começado ligado à atividade empresarial e ligado à academia para continuar a ensinar, de trabalhar com engenheiros. E engenheiros que tinham vindo do antigo INI, que era o engenheiro Torres Campos, o engenheiro Gomes Cardoso, Mário Cardoso dos Santos. E uma das coisas que abominei em determinado momento foi: epá, eu não vou ligar a esta história da contabilidade, a análise financeira, etc. Eu vou mais convergir para aquilo que é o desenvolvimento em organização e, sobretudo, na organização industrial. E tive, inclusivamente, fazer um estágio na Suécia, onde percebi, efetivamente, que o patamar em que Portugal estava nesse domínio era, apesar da grandiosidade do técnico, da Faculdade de Ciências Humanas e Tecnologia, da Faculdade de Ciências da Universidade Nova, da Faculdade de Engenharia do Porto, não, aquilo estava muito à frente por uma razão. É que trabalhar, por exemplo, na Volvo, percebia-se perfeitamente que não era preciso estar à espera que os senhores professores da Universidade, por exemplo, de Estocolmo, viessem dizer alguma coisa. A máquina Volvo avançava para o terreno com muita coisa e, portanto, eu nessa altura percebi que o caminho que iríamos seguir e que Portugal precisava bastante era mais de desenvolver em termos industriais e em que a academia pudesse ir acompanhando a evolução com uma dificuldade. É que temos um país com pequenas empresas, nós temos 40% do nosso tecido empresarial é pequenas empresas, que é uma empresa com uma, duas, três, 10 pessoas. As médias empresas já é um bocadinho diferente e nós temos uma zona muito híbrida. Quem que são as nossas médias empresas e que potencial têm, ainda que sejam muitas. Mas as grandes empresas são poucas, não têm grande diferença relativamente às médias, algumas médias empresas. Quando as grandes empresas são fundamentalmente empresas multinacionais e internacionais, as coisas tornam-se completamente diferentes. Mas diria-vos que, desde esse momento, que eu percebi que tudo quanto tinha que ver com o upskilling dos gestores tinha que ver com uma dimensão que a IA agora me dá com clareza muito, muito evidente. É que esta dicotomia engenheiros na gestão ou economistas na digestão, gestoras, de uma forma geral, está a diluir-se rapidamente e cada vez mais. Porque ainda que a capacidade dos engenheiros seja indiscutivelmente muito forte e com boas bases, métodos quantitativos, etc., etc., quando a transposição desse know-how para a gestão de empresas é exigido, os problemas de natureza comportamental, os aspectos como liderança, como gestão de equipas, etc., pressupõem maior aprendizagem e, sobretudo, uma convergência de skills que muitas vezes até não é bem vista. Há uns anos bons, ainda liderei, quando voltei da Suécia, ainda liderei uns cursos para que era desenvolvido no ISCTE, que era o engenheiro face à gestão, o engenheiro face ao marketing, o engenheiro face aos recursos humanos, etc. Quando hoje de manhã estava a pensar sobre tudo isto e a recordar-me, fiquei completamente, mas completamente siderado, porque disse, não, nos próximos 5 anos, a inteligência artificial vai permitir que aquela dicotomia com que eu tanto me debati, que inclusivamente algumas vezes pude refletir em voz alta, e que mesmo agora, no âmbito universitário, ainda vou assistindo muitas vezes, é clara e evidente que vai cilindrar muito do que têm sido os estereótipos que ainda estão muitas vezes presentes na forma como a nossa sociedade evolui. Portugal, neste momento, tem uma forte componente de turismo, de serviços, de uma forma geral, mas sobretudo turismo. O turismo com a inteligência artificial não vai ser o mesmo do turismo atualmente, em que para servir à mesa, já não digo o robô que vai lá com o menu, etc., mas para servir à mesa não precisa ter as pessoas completamente diferenciadas e pagas às vezes abaixo do salário mínimo. Mas o que está em causa, e sobretudo atendendo à situação que se vive na Europa, a velha Europa que está atrás dos Estados Unidos e que está atrás da China no domínio da inteligência artificial, claramente, o que está em causa é saber como é que vai haver aqui, no caso português, a capacidade de uma inovação em que a reindustrialização, que seja uma convergência entre serviços e indústria, nova indústria,
possa conseguir nos guindar para um plano que a Europa tem dificuldade em atingir face aos Estados Unidos e face à China, mas que é obrigatório que se mantenha sob pena de desaparecermos, e inclusivamente com uma guerra que está a decorrer no leste da Europa. E, portanto, de uma forma muito sintética e muito objetiva, eu diria que tudo quanto possa ser feito neste momento para, ao nível do ensino, esquecer os modelos tradicionais da universidade. Os alunos vão às aulas, às 8 da manhã, uma aula teórica, ouvir um professor aborrecido, e eles podem perfeitamente assistir no YouTube ou de outra forma qualquer no ChatGPT a uma aula sobre o tema muito mais agradável, muito mais flexível. O ensino, a universidade vai mudar e, portanto, a academia vai ter que se reorientar, e tal como acontece neste momento nos Estados Unidos, basta ver os exemplos do MIT ou da Harvard, por exemplo, vou falar só nos mais conhecidos e os mais notórios, e em particular o MIT, para ver que tudo isso já está a mudar rapidamente. Nós, em Portugal, ainda temos dicotomias do tipo: estes são os engenheiros, estes são os gestores, estes são os advogados ou os homens das leis, estes são eventualmente os arquitetos, etc. Do ponto de vista prático, prevejo, mas não quero ir muito longe neste tipo de previsões, porque, sobretudo para os economistas, as previsões devem ser sempre feitas muitas e não uma, porque se é uma, tem uma probabilidade de falhar muito elevada. É que nesses 5 anos nós vamos ter uma mudança radical em termos de aprendizagem, ensino universitário, com base naquilo que é o impacto da inteligência artificial. No que diz respeito à aplicação em termos empresariais, também para mim é perfeitamente notório, e quando digo o impacto nas universidades, é nos politécnicos também, que toda aquela preparação daqueles técnicos, alguns deles, eh, do ponto de vista prático, depois têm uma dificuldade imensa em trabalhar, porque não encontram skills capazes para poder ser úteis às empresas, fazer ganhar dinheiro. Isso tem que ser bem repensado. Mas, portanto, entre universidades e os politécnicos e o ensino superior, a coisa vai mudar. Mas ao nível empresarial, aqui é que está realmente o grande desafio que se nos coloca. E coloca também a nível de outra dimensão, e com a qual gostaria de terminar. Eu não gosto nada daquilo que é o desenvolvimento que existe em Portugal neste momento, que é litoral, litoral, litoral. O interior do país, começando em Bragança, passando pela Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja, até lá abaixo, por muitos folclores, muitos floreados que haja, não tem efetivamente expressão. E vejam todos os grandes investimentos, com o TGV, com as mudanças com o próprio aeroporto agora de Lisboa, são fundamentalmente feitos no litoral. Nós precisamos de reorientar um bocadinho esta situação e repensá-la um pouco na senda daquilo que também já os espanhóis fizeram, em particular deslocalizando muitas das suas atividades na Grande Espanha, principalmente na Grande Madrid ou na Catalunha, etc., para zonas como é o caso da Extremadura e o caso lá embaixo da Galícia, lá em cima da Galícia e da Andaluzia lá embaixo. Nós estamos muito atrasados e, naturalmente, que a minha grande esperança é que a inteligência artificial possa facilitar é de que o mundo dos negócios possa fazer evoluir um desequilíbrio muito grande que vem desde quando? Desde os anos 60 da entrada na OCDE, em que ficou tudo pendurado com os investimentos que foram feitos fundamentalmente na Grande Lisboa e no Grande Porto. A academia tem que debruçar sobre estes temas. Tivemos em determinado momento o professor Michael Porter a fazer uma análise sobre os clusters e a situação e a evolução da economia portuguesa. Passaram estes anos todos, 30 anos já de que o professor Michael Porter cá esteve, mantêm-se claras as evidências desse estudo e os resultados. A minha esperança é de que a academia possa pegar em muitas dessas coisas, muitos desses trabalhos, muitas dessas conclusões, e com a inteligência artificial a ajudar, possa reprogramar, repensar, refundar, para que o país não seja tão desequilibrado entre o litoral e o interior. A universidade, o ensino superior, tem um papel fundamental, não apenas para fazer licenciados, mas para fazer profissionais com skills, com capacidades, competências, capazes de transformar. Transformation é a palavra certa, é a palavra de ordem para este momento. Da minha parte, era esta a conclusão da reflexão que fiz e que tenho feito ao longo destes anos todos, apesar de não ser engenheiro.
Obrigado, professor. Bom, depois da boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, local e física, e a todos que estão online. Aliás, hoje é a tendência e a inteligência artificial tem ajudado em muito a contribuir para que as pessoas possam trabalhar remotamente, possam estar deslocadas, mas mais confortáveis, não sofrer dos problemas do trânsito, etc. Depois da intervenção do professor Luís Rocha, fez-me pensar o contrário. Sou engenheiro de formação, mas passei muito para a área da gestão. Comecei pela área da investigação, do desenvolvimento em Portugal e depois passei para a indústria de fazer desenvolvimento e investigação a nível das multinacionais e depois verifiquei que também tinha aquela lacuna inversa, é que no passado estudávamos muito engenharia, mas sabíamos muito pouco das empresas e, portanto, tive que me formar posteriormente em marketing, em finanças, gestão de empresas, porque era uma lacuna que nós temos. Mas eu acho que hoje em dia, com o advento, exatamente estava a pensar na reflexão, com o advento da inteligência artificial, estas fronteiras estão a esbater, porque com estas novas tecnologias e com estas novas ferramentas, nós podemos aprender muito, muito rapidamente e sobre aquilo que precisamos e as lacunas que nós temos. Antigamente dizia-se, um engenheiro pode ser um gestor, mas o gestor não pode ser um engenheiro. Algo que eu neste momento começo a ter umas certas dúvidas que para as necessidades do dia a dia, até porque as necessidades e a aprendizagem do engenheiro hoje em dia é totalmente diferente daquela que foi no passado, nomeadamente na área do software. Neste momento temos ferramentas que desenvolvem o software, portanto não vamos aprender como aprendemos no passado. O que é a IA, a inteligência artificial, nos permite fazer hoje? Bom, permite-nos fazer muita coisa. E do ponto de vista, digamos, da engenharia mais próxima digamos, do evento que estamos hoje aqui a decorrer, trouxemos aqui 3 exemplos. No caso das multinacionais, a Siemens, como já se referenciou pelo colega Jorge Pereira, em termos de manutenção preventiva nas turbinas eólicas, um tema que está perfeitamente em voga neste momento, as energias renováveis, utiliza a IA generativa para prever falhas e programar manutenções preventivas. Portanto, estamos a falar num aumento de 30% na disponibilidade das turbinas e isto pela análise dos dados. Quando estamos a falar em IA, estamos a falar em dados. Os dados, o novo petróleo, como nós já ouvimos falar há bastante tempo, é o novo petróleo. Precisamos de muitos dados para aplicar os algoritmos e determinar padrões. Portanto, através da IA conseguiu-se determinar nestas turbinas a vibração, a temperatura e outras variáveis para identificar estes padrões que antecipadamente podemos fazer a dita cuja manutenção preventiva. Um outro caso de uma multinacional, da General Electric, também com a utilização da IA generativa. A IA generativa é algo que nós hoje vamos também tocar neste ponto, é algo que se tornou mais popular com o advento do ChatGPT e pela possibilidade de nós podermos interagir com a máquina, falando com a máquina ou escrevendo com a máquina de forma natural, mas como já tinha dito ali o professor Luís, quer dizer, a inteligência artificial tem 70 anos, não é? Estamos a falar já deste termo que foi cunhado cerca de 1950. Portanto, a General Electric também ao usar estes padrões, os pistões que são com IA generativa desenhou novos modelos que são 20% mais leves e 15% mais resistentes que os desenhos anteriores. Portanto, esta possibilidade de darmos estas ferramentas e nos ajudarem a conceber novos produtos é uma facilidade enorme. Portanto, ter uma panóplia, novamente, termos dados uma panóplia enorme de dados que nos permite construir novos dados. No fundo, é o que um pouco o que o nosso cérebro faz quando nós aprendemos e lemos muito, concebemos através dos nossos neurónios, conceber novos designs. A diferença é que a máquina tem uma capacidade muito superior à nossa.
portanto, isto aqui até, em termos de brincadeira, o IA, um personal trainer de questões focada em torná-los mais fortes e leves. Também nós, pessoalmente, estivemos já, eu e o meu colega Bernardo, iniciámos há cerca de 4 anos um programa antes do ChatGPT e tivemos contactos, inclusive, com a Universidade de Aveiro e com o CEP de Aveiro, antiga, digamos, o Centro de Estudos da Altice, dita Altice Labs, em que desenvolveram uma aplicação em que as pessoas com os seus telemóveis e ao se deslocarem nos carros, pelo efeito do acelerómetro do próprio telemóvel, conseguiam identificar o estado e as condições do pavimento. E, portanto, novamente com padrões de utilização dos telemóveis, podiam identificar e, portanto, fazer a dita cuja reparação em torno desta manutenção preventiva. Para vos dizer o que é que promete fazer, promete-se fazer muita coisa, muita coisa todos os dias está a mudar. Mas, de facto, as possibilidades e o sonhar são imensos. E isto vai ter, obviamente, impactos no trabalho, na sociedade, que nós, naturalmente, temos preconizado o que é que poderá acontecer e como ultrapassar, mitigar e aproveitar este facto de estar ao nosso dispor, esta democratização que existe na sociedade do conhecimento. E é o papel, exatamente, da academia e de organizações como a Ordem dos Engenheiros e outras, de possibilitarem e divulgarem e ajudarem a formar as pessoas, a transformar as pessoas para terem os novos skills e, portanto, poderem seguir com esta transformação que existe hoje em dia, sabendo de antemão que existe este impacto, como houve no passado, como houve no caso dos tiás que passaram a ser mecânicos e passaram a ser elétricos, no tempo do vapor, das máquinas a vapor, no tempo das máquinas de calcular, a sociedade sempre teve estas transformações. Umas das transformações, muitas delas eram a nível mecânico, hoje em dia estamos numa fase de uma transformação a nível dos serviços. E nada melhor do que aqui o meu colega Bernardo falar um pouco sobre isso, porque foi o tema de estudo do doutoramento, da tese de doutoramento dele, do impacto que está a ter a inteligência artificial, o que preconiza e o que é que ele prevê, em particular, no geral, não é? No mercado de trabalho no geral, e em particular em Portugal, o que é que nós, que conselhos é que ele dá, o que é que devemos fazer, o que é que podemos e o que é que devemos fazer. Ok, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós estamos de facto a viver uma revolução que essencialmente ela é muito rápida, está a ser muito, muito rápida. Quando, antes da pandemia, começámos a organizar e a refletir sobre estes temas, posso-vos dizer que as coisas mudaram de forma dramática e continuam a mudar, não é? Em todos os dias nós somos bombardeados com avanços e, portanto, o vídeo que acabaram de ver, se calhar vai ser muito mais próximo a essa realidade do que aquilo que nós antevemos. Portanto, há aqui um fator particular nesta revolução industrial, que é a aceleração que ela está a ter. Ao contrário das outras revoluções industriais que tiveram tempos, digamos, mais suaves, esta está a ser dramaticamente rápida. E como dizia o professor Velez Roxo, está a pôr em causa tudo, não é? Está a pôr em causa o nosso modelo de ensino, de aprendizagem, das nossas capacidades, do que é que devemos saber, do que é que não devemos saber. E, portanto, isto leva-nos a um pensamento de que o que aprendemos aqui há uns anos atrás já vai servir de pouco. Portanto, os nossos pais ou os nossos avós tiravam um curso para a vida, faziam uma pós-graduação ou duas. Hoje temos clara consciência que esse modelo de ensino não vai valer mais. Nós temos que estar permanentemente atualizados e nós somos, digamos, testemunhas práticas disso, com a evolução que estes temas estão a ter. Portanto, se queremos, no fundo, formar pessoas, temos que as formar quase constantemente. Esta é, digamos, o grande paradigma desta revolução. Eu pedia-vos para vocês se concentrarem neste balão que está ali representado na figura e na parte estrangulada, não é? E o que é que aquela parte estrangulada pretende representar? Basicamente, nós designamos esta transformação que estamos a ter neste momento como a quarta revolução industrial, não é? A primeira terá sido a revolução agrícola, em que as pessoas deixaram de estar maioritariamente a trabalhar na agricultura e passaram à indústria. Depois, na indústria, com a eletrificação, a produção em massa, pronto, muita gente
passou para os serviços, tivemos a terceira revolução, que foi essencialmente a revolução informática. Porque é que esta se chama a quarta revolução industrial? Porque pela primeira vez nós estamos a mecanizar os serviços, não é? As pessoas foram migrando da agricultura para a indústria, depois migraram da indústria para os serviços, e agora estamos numa fase em que estamos a mecanizar os serviços, não é? E a questão que se coloca é, então, e nós vamos trabalhar para onde? Com o quê? Se os serviços já estão mecanizados, não é? E este é, digamos, um dos paradigmas também desta revolução tecnológica. Para onde é que, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Se a máquina vai fazer tudo aquilo que acabámos de ouvir neste vídeo anterior, o que é que nós humanos vamos fazer? E esta linha horizontal onde o balão está estrangulado é de facto aquela que tenta representar a dicotomia clássica entre o capital e o trabalho, não é? Tudo o que o capital conseguir trazer e tornar mais eficiente do que o trabalho humano, o capital ganha. E quando eu digo capital, estamos a falar de máquinas, estamos a falar de robôs, estamos a falar de inteligência artificial. Se eu puder mecanizar, automatizar, robotizar a minha fábrica, ela vai ser muito mais produtiva, não vai ter erros e, portanto, obviamente é uma decisão pura e simplesmente económico-financeira. Portanto, e a inteligência artificial não vai ser diferente. Se eu colocar inteligência artificial e puder reduzir os custos da minha empresa, claro que eu irei fazer. Portanto, esta dicotomia entre trabalho e capital vai continuar a colocar-se e, portanto, vai ganhar onde a razão económica prevalecer. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas migrem, digamos, destas áreas que são mecanizadas. Portanto, se elas migraram da agricultura que foi mecanizada para a indústria foi mecanizada, migraram para os serviços, e se os serviços vão ser mecanizados, elas vão migrar para onde? A primeira migração que se está a assistir e que já está documentada e, digamos, de alguma maneira nós podemos ver no dia a dia é a migração para o downsizing. Ou seja, as pessoas começarem a fazer trabalhos de baixo valor acrescentado, onde a máquina não consegue entrar. Todos nós conhecemos a realidade dos Uber Eats, dos Glovos, dos Ubers, da entrega dos bicicletas, dessas encomendas em casa. Porquê? A máquina ainda não consegue, e se calhar nunca entrará aí, porque são coisas muito específicas. A máquina não consegue fazer uma cama de um hotel, a máquina não consegue limpar um quarto do hotel. E, portanto, se calhar não é rentável. E aí temos, digamos, grandes quantidades de pessoas a trabalhar nestes serviços de baixo valor acrescentado. Isso claramente está a acontecer em Portugal, não é? Grande parte da nossa imigração vem para trabalhar nesses serviços. E, portanto, nós próprios conhecemos gente que já teve em mercado de trabalho e que desempenhou profissões, digamos, de white collar e hoje está a gerir o seu Airbnb ou é condutor de Uber, enfim, gente que já esteve na indústria que está, digamos, a fazer este downsizing. Portanto, este é um risco claro da mecanização dos serviços, empurrar uma grande camada de pessoas para trabalhos pouco qualificados, que são necessários, porque quando se inventa, e quando dizia o professor Velez Roxo, quando nós automatizamos o turismo, em que eu chego a um hotel e com um código eu entro no quarto e vou-me embora e não encontro ninguém, nós estamos a automatizar o turismo e, portanto, o que é que a pessoa do turismo vai fazer? Vai fazer a cama para o cliente que vem no dia seguinte. Não é? Porque quem vai vender o quarto vão ser as grandes plataformas, vai ser o Booking, vai ser o Airbnb, e, portanto, o valor acrescentado está nessas plataformas que nem estão em Portugal. Portanto, reparem, Portugal, até sendo um país de turismo, o valor acrescentado está a ser capturado, se calhar, por empresas multinacionais ou americanas, como aquele que fosse da Airbnb ou da Booking. E o que é que resta ao português? Fazer a cama? Limpar o quarto? Enfim, é algo que é um fenómeno que está a acontecer em todas as dimensões. Nos países onde a tecnologia não é tão premente, isto está a acontecer de uma forma mais intensa. E o que é que está também, qual é a outra alternativa? E por isso estamos aqui também a apresentar este curso. É nós aprendermos a trabalhar com a máquina, é aprendermos a tirar partido da máquina e podermos, digamos, ter potencial e ter acesso a este conjunto de ferramentas e potencialidades que estão a acontecer e que o vídeo demonstrou. Portanto, é fundamental
que a massificação, que nós saiamos deste layer aqui, onde o capital estrangula o trabalho, e tentemos dar um passo para cima. Saibamos interagir com a máquina, saibamos tirar partido com a máquina e no fundo, permitir, não, de uma forma relativamente simples, domesticar a máquina e torná-la a meu favor, para que eu seja um elemento produtivo, que eu seja um elemento válido e que não seja empurrado para baixo, para esta parte social. Depois há uma outra parte onde se achava que a máquina não ia entrar, que é as partes mais criativas. Então, se eu vou trabalhar com a máquina para fazer tudo isto que vimos há bocadinho, eu vou-me posicionar aqui em segmentos onde eu não consigo que a máquina me imite. É difícil a máquina imitar o Ricardo Araújo Pereira, ou o Hermano José, ou um cantor famoso, mas mesmo assim, nos tempos que correm, a máquina já começa a ter estas capacidades criativas e mesmo aqui já há certas dúvidas que a máquina não consiga competir com os humanos. Portanto, esta era a primeira, assim, grande reflexão que eu queria fazer dos perigos da inteligência artificial, e para lidar com os perigos, nada mais do que reconhecê-los, assumi-los, e no fundo é este o trabalho que estamos aqui, preparar pessoas que já são formadas, pessoas que têm conhecimento para aprender a trabalhar com a máquina. No curso, num segundo módulo do curso, vai haver, digamos, um dia inteiro dedicado a estas sessões práticas para que eu interaja com a máquina, faça todo o tipo de simulações, aprenda a trabalhar com os modelos, tirar partido dos modelos. Portanto, este curso tem uma vertente que a pessoa possa sair daqui a fazer um conjunto muito variado de facilidades com a inteligência artificial. Para quê? Para que possa fugir exatamente deste downsizing que está a acontecer. Isto é um fenómeno já tipificado. Eu diria que hoje em dia, por exemplo, vocês terem ideia, um professor ou uma classe média americana que não fez upgrade para estas novas tecnologias, já tem que ter um segundo ou um terceiro trabalho para ter o mesmo rendimento que tinha há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, isto é um fenómeno que já está tipificado e está a acontecer noutras regiões e aqui também, inevitavelmente. Bernardo, muito obrigado. Portanto, em súmula, temos duas hipóteses, resumindo. Ou vamos para baixo ou vamos para cima. Okay. É assim, ok. Em súmula, temos duas hipóteses. Ou vamos para baixo ou vamos para cima. Não queremos ir para baixo, portanto, queremos para cima, ou fazemos o reskilling ou o upskilling, não é? Dos nossos skills e das nossas capacidades. Vou passar rapidamente. Atraso. Habitual. Rapidamente a palavra ao Manuel para nos dar aqui um lamiré sobre esta questão dos talentos e como é que nós fazemos o reskilling e upskilling, etc. Sim, eu vou ser muito rápido, eu partilhei só 3 slides porque acho que são relevantes. O Jorge já falou um pouco sobre a necessidade do upskilling. Dar-vos nota de 3 indicadores. Este indicador é muito interessante porque mostra, o slide anterior, mostra como o talento tem estado a evoluir. É um slide atrás, acho eu. Mostra como tem estado a evoluir e de alguma forma olhamos para as geografias onde Portugal não está neste talento. E esse é o ponto importante. O professor Velez já falou sobre a China, já falou sobre os Estados Unidos, sobre que hoje em dia estão à frente na Europa, e sem dúvida alguma esse é um ponto importante. Nós olhamos para o Chipre, olhamos para a Dinamarca, olhamos para a Índia com crescimentos acima de 200% em termos de formação de talento com competências de inteligência artificial. Por outro lado, quando olhamos para as competências de inteligência artificial, e nós estamos a promover este curso para engenheiros, olhamos que elas são transversais aos vários perfis, seja um gestor, um economista, um engenheiro, um enfermeiro, um médico, um jornalista. E esse é um ponto bastante importante. Estes números são números do LinkedIn, que mostram que no último ano houve um aumento de mais de 140 vezes nas competências de inteligência artificial no perfil das pessoas. E é isto que, na prática, justifica este investimento e mostra a necessidade de nós apostarmos nestas competências, porque é o que o mercado de trabalho está à procura. E, portanto, esse é um ponto. O último ponto, não é tudo mau, este indicador vem do Instituto Stanford e que mostra que Portugal está no 7º lugar na formação de talento na área de engenharia informática por 1000 habitantes. Portanto, é uma percentagem, não é um valor global. Obviamente o nosso talento é muito bom, o que sai das nossas universidades, felizmente, é muito bom, é cobiçado cá e lá fora, e portanto o tema está precisamente em reter esse talento e em capturar esse talento em empresas portuguesas, e este de alguma forma mostra que esse talento é muito bom, mostra que o produzimos não em quantidade suficiente. Esse também é um tema bastante relevante e por isso a importância desta aposta. Obrigado. Digamos, basicamente temos material humano,
para termos umas boas, Temos material uma boa base para fazer o vídeo. termos novas valências para enfrentarmos esta nova transformação que estamos neste momento a viver. Rapidamente, o adiantado da hora, o programa do curso vai tocar muitos destes pontos que nós focámos aqui. Temos, digamos, do ponto de vista histórico, muitas vezes as pessoas começaram a ouvir a falar no chat GPT e pensam que a inteligência artificial é algo que apareceu agora. Não é, é algo que já há muito tempo estava embutido. As pessoas utilizam o Google Maps, utilizam o Waze, utilizam outras ferramentas que estão no Facebook. Tudo isso já tinha ferramentas, já tinha embutido inteligência artificial e as pessoas não sabiam que eu estava a usar. Portanto, nós damos as noções básicas e elementares do que é para as pessoas perceberem esses conceitos e o que é a IA e as outras tecnologias que estão circundam a inteligência artificial, damos um pouco as perspectivas futuras do que é que pode ser e, sobretudo, numa organização, e visto que o nosso mercado é maioritariamente feito por PMEs, saber e como é que definimos uma estratégia de inteligência artificial para criar valor nessa empresa, nessa entidade ou nesse organismo. Nos cursos que temos lecionado, portanto, isto não é um curso que está customizado para a Ordem dos Engenheiros, em que é um misto, digamos, entre engenharia e gestão, porque estamos a lidar com uma zona cinzenta entre a questão dos dados, a gestão dos dados e a organização, porque a inteligência artificial e o aplicar não significa, como no passado, pegar num departamento de informática e digitalizar e transportar só, fazer uma digitalização de documentos, significa pensar e repensar nos processos de A a Z e como podem ser mais performantes. Não vamos pegar e digitalizar algo que está errado. Nesse caso, vamos andar para trás. E, portanto, este processo, este conceito, refletir, envolver a organização, definir um guião estratégico, saber que áreas fundamentais da empresa é que devem ser transformadas e que poderão usufruir destas ferramentas, é uma das componentes do curso. Tal como eu dizia, a questão da cultura, saber ter ferramentas e metodologias que possam, a empresa, utilizar a inteligência artificial. Uma cultura de dados. Uma transformação, saber que as pessoas vão adotar de forma transparente, ética e que vão usufruir desta transformação. Têm que estar envolvidas. E saber, antes de tudo, quando pegamos numa empresa, saber qual é o estado de maturidade dessa empresa, se é muito elementar, se já num estado mais desenvolvido e, portanto, temos que saber até que ponto e em que estado é que podemos aplicar. Portanto, a questão da responsabilidade, a questão da ética, a questão da implementação, há que ter em linha de conta, porque existe uma coisa que se chama o AI, o ato de IA, que existe e que foi, digamos, regulamentado já e aprovado pelo Parlamento Europeu. Portanto, existem regras, existem multas, existem uma série de condicionalismos e regulações que têm que ser tomadas em conta. Finalmente, o que tem estado mais em voga neste momento, a IA generativa, o último módulo, em que temos um conjunto variado de ferramentas e que se torna agora mais desafiante e mais atrativo, porque passamos a lidar diretamente com as ferramentas de IA através da nossa voz. Só para vos dar um exemplo, o vídeo que estava no início, que arrancou, que estava em loop, que estava a rodar, foi um vídeo que foi feito em 5 minutos, para pegar e dizer qual é a história da Ordem dos Engenheiros. É uma ferramenta que está gratuita na internet e nós podemos fazer muita coisa e ajudar as empresas com este tipo de ferramentas e nós queremos ensinar. Pronto, do ponto de vista do IA, já o descrevemos, os dados, o que é que existe muitos dados, maior capacidade de computação, inovação dos algoritmos, passámos do passado da estatística que usávamos a estatística há muitos anos, passámos a classificar, saber se é cão, se é gato, agrupar, por exemplo, segmentação de clientes, também já referimos a nível de marketing e vendas, dizer, ok, eu tenho muitos maples aqui, estou a vender maples, se calhar as pessoas também querem candeeiros. Portanto, tudo aplicações que podem ser feitas. A estratégia, tal como vos dizia, damos indicações e metodologias de como desenvolver a dita cuja estratégia na empresa e ferramentas para dizer, ok,
está ou não está pronta esta ferramenta, está ou não em condições, o seu estado de maturidade e está pronta para desenvolver um projeto de IA. E, portanto, acompanhamos e ajudamos as empresas a conceber isto. Não só começamos, como em tudo, não começamos em pequeno e depois temos de pensar na expansão destes projetos. Portanto, nós não se aplica um projeto de uma empresa imediatamente, é transversal de ponta a ponta na empresa. Temos de pensar, começamos como qualquer projeto, numa fase de um piloto, de um teste, e pronto, e depois a seguir desenvolvemos o projeto e sabemos qual é o impacto que esta nova transformação pode ter no mercado. Tudo isto é demonstrado, explicado, portanto, as pessoas ficam, ao participarem neste curso, ficam dotadas desse conhecimento que podem aplicar na empresa. Claro que isto obriga um compromisso da parte da liderança da empresa e que tem que haver liderança nesta transformação. Vulgarmente, e muitas das novas atividades e funções, é o caso do CDO, do Chief Data Officer, que é o maestro desta transformação, e muitas vezes até se vai buscar fora da empresa para não estar sujeito, digamos, a enviesamentos. O mesmo se passa, digamos, tal como já se referiu, digamos, a parte como as garrafas de ketchup passaram a serem vidro para serem transparentes e nós percebemos o que estava lá dentro e consumirmos, porque as pessoas não souberam o que estava lá dentro, se não é confiável, se não é transparente, as pessoas tinham dúvidas em utilizar. Isto já há muitos anos, que foi a invenção que foi nas ditas cujas garrafas de ketchup. E aqui passa-se o mesmo princípio, as pessoas têm que saber o que é que está a ser implementado e ter confiança. Depois, esta parte mais recente e mais atrativa da Generative AI, em que aqui o Manuel vai dar mais um pouco o lamiré sobre este assunto. Depois a seguir passo logo para a outra. Não, eu só queria voltar aqui atrás muito rapidamente para vos dizer uma coisa. O módulo de Generative AI e este programa do curso, e Luís, tu faltou de dizer isso, é uma parte muito importante e por isso é que aparece aqui o logotipo da Microsoft. Isto foi um curso, um programa que foi feito há 4 anos atrás em parceria com o INSEAD e, portanto, o que está aqui também, essa parte é muito importante para quem vai fazer esta formação, perceber que os conteúdos que estão aqui são conteúdos que foram feitos pelo INSEAD num programa chamado AI Business School, portanto, uma escola de inteligência artificial para o negócio. E daí misturar estes temas de estratégia, cultura, com o tema da engenharia. Um dos módulos novos, e é este módulo que eu vou apresentar, é este módulo 5 de IA generativa, porque há 4 anos atrás não falávamos do ChatGPT. Portanto, o objetivo aqui é ir mais além do que esse módulo, do que esse curso e trazer o tema da inteligência artificial generativa. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer no curso e o que vocês estão a ver aqui, que eu estou a passar rápido até chegar lá, é precisamente olhar, por um lado, para esta nova forma de inteligência artificial, o que é que ela vai poder fazer, quais são os use cases, em que é que se aplica, que modelos é que existem. Não estamos só a falar hoje do ChatGPT, o que vocês estão a ver aqui são milhares de modelos que hoje em dia existem nesta área de inteligência artificial generativa para produção de vídeo, de voz, de som, de texto, de poemas, de moléculas, de código. Portanto, o objetivo é desmistificar isso para quem está a trabalhar numa empresa e como é que pode tirar partido para depois criar soluções. E aquilo que nós vamos fazer no curso é partilhar soluções dessas, algumas criadas em Portugal e que são públicas, e aqui o tema, o facto desta parceria com a Microsoft é relevante porque muitas dessas soluções foram desenvolvidas em parceria com a Microsoft, mas não vamos só falar de Microsoft, vamos falar no geral de inteligência artificial generativa, mas não deixa de ser muito relevante. E, portanto, isto de alguma forma é o último módulo do curso, eu diria que estou suspeito, mas é muito interessante porque é o que está na ordem do dia em termos de inteligência artificial generativa. Portanto, muito se calhar daquilo que vocês têm hoje em dia, mesmo em universidades, está focado em inteligência artificial, que não é novo, mas esta componente de inteligência artificial generativa, sem dúvida, tem 1 ano e meio, 2 anos. Depois, no final disso, vamos fazer uma coisa que eu diria que é inovadora, e foi âmbito de discussão com a Ordem dos Engenheiros, com o Jorge, foi trazer uma ideia de passar da academia à prática, que é muito de, ok, nós vamos aprender isto tudo e como é que nós depois materializamos, como é que fazemos? E, portanto, o objetivo aqui é fazer um hackathon, uma jornada prática, juntar as pessoas que estão a fazer este curso, e aqui presencial obrigatório, juntar estas pessoas em grupo e dar-lhes um desafio, ou elas escolherem um desafio para trabalharem, para fazerem project-based learning, para verem como é que isto se aplica no mundo real, não ficarmos apenas nos slides, usar as ferramentas, usar o ChatGPT, usar o Copilot da Microsoft, usar o Gemini da Google, aquilo que for relevante, mas que seja prático. E no final, muito à la hackathon, poder fazer um pitch, poder fazer uma apresentação sucinta
para todo o grupo que vai estar na formação. E com uma avaliação, e espero eu que com prémios, e aqui o nosso compromisso em ter aqui já como prémio o tema da certificação, de oferecer certificações nesta área, mas também poder ter aqui cobertura de alguns grupos de mídia, e inclusive se conseguirmos, e é isso que estamos a trabalhar, podermos ter aqui uma entrevista e dar no fundo palco ao grupo que fizer o melhor trabalho, dar 3 prémios, mas eventualmente, e estamos a discutir isso, poder fazer isso com o primeiro grupo. E o objetivo é muito este, é ir para a prática, é conseguir desenvolver soluções, mesmo que sejam, obviamente que eu não vou desenvolver num dia aquilo que um projeto envolve fazer em 6 meses ou 1 ano, mas sem dúvida alguma, com esta nova tecnologia é possível fazê-lo de forma muito mais rápida, e acho que esse é claramente um dos diferenciadores do curso, é poder fazer isto de forma prática. Temos muitos cursos teóricos, quando nós passamos à prática é sem dúvida alguma muito, muito melhor. E eu não me quero alongar mais porque nós já estamos muito atrasados. Obrigado, Manuel. De facto, estamos um pouco para além do previsto, mas penso que conseguiremos cumprir. Neste momento eu lanço aos ouvintes remotos a possibilidade de colocarem questões pelo Zoom que podem eventualmente ser consideradas para resposta aqui pelo painel, relativamente a qualquer questão sobre a AI ou sobre o programa formativo que estamos aqui a apresentar. Mas eu passo então a colocar algumas questões ao painel, que eu penso que poderão ser questões comuns da maior parte das pessoas e dos ouvintes aqui à distância. Começava pelo professor Veloso Roxo, de forma bastante sucinta, porque de facto já não temos muito tempo, mas considerando que o mercado já está a crescer e se espera-se que cresça a cerca de 10 vezes até 2030, e há estudos que dizem que cerca de 60% das empresas em Portugal já adotou, de alguma forma, alguma tecnologia de inteligência artificial. A questão é como é que podemos ajudar a acelerar este processo, especialmente as empresas mais pequenas em Portugal, as PMEs, microempresas, para tirarem proveito desta tecnologia também. O aspecto mais difícil de fazer ou de provocar a mudança, para além dos aspectos relacionados com a dimensão da empresa, tem que ver com a atitude face a uma coisa que se chama negócio. O negócio é um triângulo muito simples: o produto, o processo de o produzir e os segmentos para que se destina. A grande questão é que a IA, a inteligência artificial, neste momento, parece que muitas pessoas consideram que está voltada para o produto e ajudar o processo. Eu acho que não pode ser de forma alguma, enfim, é um pouco verdade, mas numa ótica de negócio, e considerando o negócio um triângulo, produto ou serviço, processo e os segmentos-alvo, inevitavelmente com a tecnologia que está inerente a tudo isto, tecnologia de processos, é inevitável que só se conseguirá implementar uma mudança via inteligência artificial se houver uma perspectiva de negócio e não apenas uma perspectiva de isto é para pequenas empresas, isto é para médias empresas, isto é para grandes empresas. Portanto, há uma questão transversal de mudança de atitude relativamente à perspectiva de negócio. Muito obrigado. Colocava então uma segunda questão ao Manuel Dias. Quais deverão ser então os principais e primeiros passos que as empresas poderão dar neste processo de adoção da IA? O primeiro passo, sem dúvida, é a capacitação, é por isso que estamos aqui, é sem dúvida formar as pessoas, e falámos há pouco que quem tira uma licenciatura há 10 ou 20 anos atrás está desatualizado, vai estar desatualizado no próximo ano, e portanto nós vamos ter que vamos ter que aprender a aprender ao longo da vida, passo o trocadilho. E acho que é isso que as empresas hoje em dia já reconhecem, e muitas delas estão a apostar na formação. Eu acho que mesmo a nível individual nós temos que olhar para isso dessa forma. Nós vamos ter que aprender, e o ritmo de aceleração, o ritmo de inovação que nós estamos a ver nos últimos 2 anos mostra isso. O segundo ponto, eu acho que, e vai muito em linha com o curso, é claramente ter uma estratégia. E a estratégia vem de topo. Nós podemos pensar que são estratégias que vêm, obviamente podemos formar em baixo e isso emergir, mas é preciso ter uma estratégia clara, é preciso olhar para os cenários, para os famosos use cases que fazem sentido, que trazem valor para o negócio. Eu costumo brincar que hoje em dia é possível fazer coisas muito engraçadas com IA,
mas será que elas têm impacto no negócio? E como dizia o professor, acho que esse vértice do triângulo é fundamental. Eu acho que, portanto, as empresas têm que olhar nessa dupla perspectiva, numa perspectiva tecnológica e de capacitação, mas numa perspectiva de avaliação de impacto nos cenários. Eu acho que esses são os dois ingredientes fundamentais. Ou seja, não basta poupar custos, temos de ter de facto um diferenciador de negócio para justificar o investimento. Colocava então uma terceira questão ao professor Luís Filipe. Quais serão então os principais desafios associados à implementação da inteligência artificial? Que novas oportunidades de negócio deverão surgir então nos próximos tempos? Bom, na sequência das respostas e das perguntas anteriores, o problema é de facto para as organizações e aquilo com que eu me tenho confrontado é de facto a liderança e a percepção da liderança para a implementação da inteligência artificial. E isso passa, na formação que temos dado, por definir uma matriz em que vamos identificar as vantagens da implementação em termos de retorno do investimento, de custos. Portanto, temos de caracterizar de KPIs para que a liderança possa entender efetivamente as vantagens ou não de implementar determinados projetos. Portanto, isso tem que ser quantificado, porque se não for quantificado, a gestão não vai tomar uma decisão, a gestão topo não vai tomar. Tem que ser com dados, porque há os shareholders, há questões que têm que ser mais factuais. Portanto, isso é uma parte do curso e que nós com que nós nos confrontamos logo no início, na parte teórica, em que sugerimos aos alunos que identifiquem os problemas que têm nas suas organizações e as diversas oportunidades de melhoria que podem ter através dos conceitos que nós desenvolvemos. Para além disso, para além dessa questão, há também a questão da inovação, não só para os processos atuais, e portanto não é só a questão do produto, mas dos processos, há também a questão de novos produtos que eventualmente podem ser desenvolvidos. Temos aqui uma série de exemplos a nível da engenharia mecânica, das eólicas preventiva ou de novos produtos que podem ser concebidos. Aliás, quando apareceu a IA generativa, apareceu rapidamente um caso de um jovem que tinha algumas centenas de euros para investir, e com a IA generativa foi-lhe dada uma ideia, desenvolver umas t-shirts para ir fazer umas impressões e vender na Amazon. Portanto, não só os processos existentes na organização, como a criação de novos produtos, quer dentro da própria organização ou fora da organização. Há quem diga até que o processo tradicional de startups morreu, está obsoleto. Com a capacidade da AI atualmente, qualquer jovem em casa, temos aqui na audiência, pode tornar-se um empreendedor em poucos minutos, com uma pitada de sorte, porque não acontecer. Colocava mais uma questão ao professor Bernardo. O que esperar desta ação de formação hoje aqui apresentada, introduzida, para a adoção de IA no contexto de trabalho? Eu penso que de uma forma ou de outra já todos respondemos a esta questão, não é? Sendo um mundo disruptivo que temos pela frente, o único caminho é a formação, é o upskilling, é o reskilling, como lhe queiram chamar, não é? E, portanto, esta formação é, digamos, um desses passos, um desses vetores, para que, por um lado, consigamos desmistificar o que é que isto é, e por outro lado saibamos trabalhar no dia a dia com isto. Todos nós trabalhámos com o Word, com o Excel, com o PowerPoint, com o e-mail há uns anos atrás, e agora temos que saber aprender a trabalhar com as ferramentas de inteligência artificial. É tão simples quanto isso. E sendo um país periférico, e sendo um país que não está, digamos, na crista da onda destas evoluções tecnológicas, digamos, a nossa capacidade de sermos pequenos também temos que ser flexíveis. E, portanto, também aqui um desafio para quem lidera o país, para que consiga quebrar paradigmas. O nosso ensino, se calhar, é igual ao que era há 50 ou 60 anos atrás, ou há 100 anos atrás, pouco evoluiu. Se calhar tem que evoluir de uma forma completamente diferente. Portanto, isto digamos, um dos desafios da sociedade hoje em dia. Muito obrigado. Eu passo então.
O micro. Slide. Peço que passe o slide, por favor. Para então introduzir sumariamente aos ouvintes como podem fazer a inscrição nesta ação formativa. Temos as datas de 8 e 9 de outubro previstas em 2 meios-dias, das 4 às 8 da noite, com um intervalo breve para um coffee break. Esta parte mais conceptual, teórica, terá um formato híbrido. Recomendamos que seja presencial, mas poderá ser também no formato remoto. E depois temos um dia inteiro completo de uma ação prática, a jornada prática que foi aqui apresentada pelo professor Manuel, no dia 21 de outubro, e que terminará com uma apresentação dos trabalhos por cada grupo e com a eleição, digamos, dos premiados, os 3 primeiros premiados, e do grupo que se destacou na aplicação desta tecnologia e que, para além da certificação nas áreas de AI, irá ter espaço para uma breve entrevista e para divulgação desse trabalho. A inscrição poderá ser via sítio web da página sul da Ordem dos Engenheiros, poderá ser por e-mail para o e-mail atividades@sul.ep.pt ou ainda pedidos de informação por telefone. Vai existir provavelmente na página um formulário online onde poderão também fazer as inscrições. Recordamos que as vagas que estimamos vão ser curtas para as demonstrações de interesse que temos recebido, por isso pedimos que façam a pré-inscrição o mais breve possível, desejavelmente até o dia 15 de julho, com o espaço depois de efetivação e pagamento poderá decorrer até o início da formação e, estando esgotada, digamos, as vagas que temos para a primeira sessão, poderão depois surgir novas datas para posterior comunicação. Dizer-vos que o nosso objetivo, essencialmente, é atribuir aos participantes a capacidade de sentir e utilizar a tecnologia para que ela possa gradualmente ser parte do nosso dia-a-dia, como aqui foi referido, como algo normal, banal quase, e que possamos utilizar e tirar proveito. Estando hoje num momento em que não a conseguimos usar ou temos receio, ou para que é que serve, passarmos por uma fase de maturidade substancialmente melhor, em que sabemos casos reais de uso simples para todos nós no dia a dia. Eu vou ver se online temos. Vamos ver se online temos aqui alguma questão. Temos ainda uns breves minutos. O Sérgio Costa pergunta-nos se há data fixada. Acabou de ser aqui mencionado. Portanto, 8 e 9 de outubro será a primeira sessão conceptual. Depois temos o Sérgio Costa também pergunta onde é que poderemos ter informação detalhada sobre a ação de formação. Claramente no sítio web, como mencionei, vai estar, para além da informação que constava para a agenda de hoje, vai estar o vídeo desta sessão integralmente para visualização de todos, bem como conteúdos do programa que temos pela frente, de forma detalhada. O José Silvestre, de alguma forma, pergunta a mesma coisa, portanto está respondido. E a última pergunta, casos de práticos. De facto, demos aqui alguns exemplos breves. Depois, nas ações de formação, vamos dar mais casos de uso práticos e vamos colocar os participantes nas ações de formação a usar a tecnologia para casos que eles próprios considerem por bem testar a tecnologia com o apoio deste corpo docente. Não sei se algum dos participantes gostaria de deixar uma nota final. Luís. Posso acrescentar, de facto, que temos feito uma série de ações de formação em conjunto, inclusive os 3 e através do ISEC, nomeadamente ações consequentes até na própria administração pública, onde tem havido um grande interesse em muitas edições. E isso é algo que achamos muito positivo e temos muito gosto nisso, porque permite-nos transformar a base do próprio país. Porque sabemos que no privado essa dinâmica tem que existir para a sobrevivência das empresas, mas a cultura do país, como noutros países, e refiro-me a países nórdicos,
por onde o professor andou, o professor Velez, e por onde eu também passei, a questão da pragmática e a percepção do negócio e a transformação e o apoio que os Estados dão para essa transformação é extremamente importante, e estamos a sentir que isso que está a haver a grande atenção e muitas mais perspectivas de formação. Portanto, todas as nossas empresas, obviamente, quererão aproveitar e nunca ficar atrás do que as próprias administrações públicas estão neste momento habilitadas, e falamos do caso do MAMA, do caso do Banco de Portugal, que já utiliza ferramentas de inteligência artificial, da banca, do caso do IRN, que também já tem, avatares, etc. Portanto, temos os bons exemplos, como já tivemos no passado, umas vias verdes, e, portanto, já tivemos muito na liderança do digital e queremos voltar. E, portanto, estamos nós aqui todos empenhados para que isso aconteça. Muito obrigado a todos, então. Cabe-me proceder ao encerramento. Costumo dizer que a tecnologia per si não é boa nem má. A tecnologia está ali ao nosso alcance para a utilizarmos. Cabe-nos a nós saber usá-la e bem. Portanto, podem contar connosco, com esta equipa, para vos ajudar a explorar a tecnologia e a inteligência artificial em casos concretos. Agradeço aos participantes remotos, agradeço ainda mais aos participantes do auditório, e ficamos ao dispor de todos para vos ajudar nos dias 8 e 9 de outubro com as ações formativas presenciais ou híbridas. Obrigado.